Eu fiquei muito frustrado hoje quando cheguei no laboratório de ecologia, no meu local de trabalho, na Universidade Federal do Pará, e examinei esse folheto aqui, que é o convite para o segundo concerto ambiental de Altamira. Fiquei frustrado com o conteúdo do folheto. Você examinando a programação e o texto, você percebe que não há nenhuma vontade de atacar fortemente o problema dos desmatamentos, que é seríssimo no nosso município, o maior município da Amazônia brasileira e, portanto, o município que possui mais florestas tropicais no Brasil, mais do que em qualquer outro. E essa falta de determinação no combate ao desmatamento é preocupante e fica o alerta para que a conferência, a COP30 do clima em Belém não siga o mesmo caminho. Vamos dar uma olhada no conteúdo desse folheto aqui. Ok, então, não sei se eu estou sendo rigoroso demais, mas para começar, esse símbolo, né? Segundo concerto ambiental de Altamira, a gente tem um par de mãos brancas segurando aí a floresta e o planeta, né? Se tem alguém que está segurando a floresta aqui na nossa região, definitivamente não são os brancos, são os indígenas e no planeta de modo geral, a África, né? As mãos negras são o continente que menos emite carbono no planeta e sofre com as mudanças climáticas. Mas aqui pelo menos a gente devia ter uma mão mais amarronzada. O título: Os desafios do maior município da Amazônia para o equilíbrio entre conservação florestal, desenvolvimento econômico e mudanças climáticas. Dá licença. Licencinha, por favor, cachorro. Então você não tem que ter equilíbrio entre conservação florestal, desenvolvimento socioeconômico e mudanças climáticas. Mudança climática deve ser combatida. Existe equilíbrio entre conservação e mudanças climáticas, né? Então aí já é uma coisa problemática. Vamos dar uma olhada aqui no conteúdo. Você olha o texto, não tem uma só palavra sobre desmatamento. A palavra desmatamento não aparece uma única vez. Então aqui é uma revisão do que aconteceu no texto anterior, eixos temáticos: bioeconomia, recomposição, sintonia, floresta e clima, harmonia rural. Harmonia rural é o que a gente menos tem aqui na região, viu? A gente pode até ter o desejo de harmonia, mas a gente tem um dos campos mais violentos do Brasil. Projetos sustentáveis, incentivo ao desenvolvimento sustentável. É claro que o incentivo ao desenvolvimento sustentável é importante, mas a gente precisa falar de desmatamento, de fiscalização, de controle, né? E aí os povos indígenas, eles só aparecem aqui. Ribeirinhos e povos indígenas só aparecem na feira de bioeconomia. O que é a feira de bioeconomia? É aquele espaço do lado de fora onde os indígenas vão estar pintando o pessoal, vendendo artesanato. Mas eu queria ver os indígenas e os ribeirinhos aqui na programação e não só na feira do lado de fora. Aí a gente vai dar uma olhada na apresentação, né? Credenciamento, abertura, bioeconomia, recomposição, coffee break, harmonia rural, apresentação das metas cumpridas no ano passado. Como assim das metas cumpridas? E as metas não cumpridas? Então a gente só vai discutir as metas cumpridas? A gente teve várias metas ano passado, e aí? E as não cumpridas? Quando é que a gente vai discutir, né? Então é isso, é bastante problemático o concerto e nos traz sérias preocupações sobre as perspectivas de sucesso. Vamos dar uma olhada no vídeo que eu fiz com a crítica à propaganda da primeira versão do evento, porque eu acho que ela vale perfeitamente para essa segunda versão. Aparentemente não houve nenhum progresso nos pontos comentados. A Prefeitura de Altamira realiza o primeiro concerto ambiental de Altamira. A primeira coisa que nos chama a atenção foi esse termo pouco usual, concerto, que geralmente se aplica a espetáculo musical. Mas tá certo, também significa acordo, combinação, harmonia.
Perfeito, porque é justamente disso que precisamos, uma vez que Altamira é um dos principais palcos de conflitos ambientais em todo o mundo. Mas aí caímos numa segunda questão, que é a ausência, nesse encontro, de algumas das principais lideranças da luta pela preservação do meio ambiente na região, das maiores vítimas do agronegócio desmatador e a tímida inclusão dos povos indígenas, que são tão diversos e importantes para o meio ambiente em Altamira. O evento acontece de 2 a 5 de junho, no Centro de Convenções e Cursos do PREMEI. O tema central do evento será a harmonia entre desenvolvimento e sustentabilidade. A harmonia entre desenvolvimento e sustentabilidade. Ok, mas como assim? A harmonia inerente? A necessidade de harmonia? A dificuldade de termos harmonia? Pergunto isso porque o desenvolvimento na nossa região sempre significou degradação ambiental, da floresta, dos rios e ataque aos povos. Mas o fato é que também nunca conseguimos o tal desenvolvimento. Então fica claro que a harmonia é necessária sim. Mas como conseguir? Ou seja, a geração de trabalho, renda, empregos, novos negócios em harmonia com o meio ambiente e os biomas. Tudo isso é importante, mas é bom deixar claro que a economia sozinha também não resolve tudo. Não podemos nos esquecer da fiscalização, da repressão aos crimes ambientais, da desintrusão das terras indígenas, da proteção das unidades de conservação, da implementação do território ribeirinho, do fim do garimpo e da reforma agrária, condições necessárias para que tenhamos uma sociedade equilibrada que nos leve ao desmatamento zero em Altamira e à saúde ambiental em nossa região. Esse concerto marca um novo ritmo de vida e trabalho para quem produz, quem consome e quem trabalha com a natureza. Muito bem, é o que queremos. Vamos participar. Um marco na história de Altamira, o primeiro concerto ambiental do nosso município, onde pudemos... Aqui é um vídeo do prefeito falando como o primeiro concerto foi maravilhoso, incrível, tudo de bom. Conservação das nossas florestas, mas ao mesmo tempo com a produção de alimento, de sustento para o nosso povo. Foram 3 dias de debates intensos, de debates acalorados, mas que coincidiram com a construção de uma carta coletiva, que será a Carta de Altamira para o Meio Ambiente, que nós levaremos para os grandes fóruns nacionais e internacionais, mostrando o compromisso da sociedade de Altamira com a conservação das nossas florestas em harmonia com a produção sustentável. Aparentemente, nem o encontro, nem essa tal Carta de Altamira do Meio Ambiente teve grandes efeitos práticos, porque dá uma olhada como é que estava o céu da cidade apenas 3 meses depois do encontro. É impressionante a densidade da camada de fumaça que se observa nesse exato momento sobre a cidade de Altamira. São cerca de 300 partes por bilhão de volume de carbono. Isso é mais do que temos nesse exato momento também sobre a cidade de São Paulo, que é a região mais industrializada do país. Pior que isso, em Altamira nós estamos exatamente entre 2 grandes manchas de emissão de carbono, uma mais a leste, na região de Anapu, e outra mais a oeste, no município de Uruará. Nessas 2 manchas nós temos cerca de 600 partes por bilhão de volume de carbono. Esses valores são os mais elevados em todo o planeta, superados apenas, nesse exato momento, por uma mancha na região de Botsuana, no sul da África, e ao nordeste da China, que é a região que concentra a maior intensidade de atividades industriais do planeta. A diferença é que enquanto a China está emitindo todo esse carbono para se tornar a maior economia do planeta, a maior produção industrial do planeta Terra, aqui na Amazônia nós estamos queimando a nossa maior riqueza, que é a biodiversidade da floresta amazônica, para o benefício de pouquíssimas pessoas, grileiros, fazendeiros, que têm uma atividade extremamente pouco produtiva, uma pecuária de baixíssima qualidade, e o nosso povo segue passando fome na fila do osso. Ou seja, não tem a menor comparação a emissão de carbono que acontece na China, gerando emprego, gerando riqueza para o seu povo, com essa que fazemos na Amazônia, que só gera miséria e degradação do nosso patrimônio biológico, que é um dos motivos pelos quais o Brasil é conhecido no mundo inteiro, ou seja, nossa maior riqueza.
Tivemos um volume significativo de vendas na nossa feira de bioeconomia. Pois é, os povos indígenas, que são os grandes responsáveis pela preservação florestal aqui no município, participaram apenas da feira de bioeconomia. E parece que nessa nova edição do concerto vai ser a mesma coisa, né? Vão estar restritos àquela feira ali do lado de fora, não vão estar com o microfone na mão. Então, tudo se encaixou, tudo deu certo, o debate foi feito de forma democrática, todo mundo foi atendido, todo mundo teve voz. Todo mundo teve voz, mas não nas mesmas condições, né? Esse aí sou eu. Eu pedi a palavra ali no momento das perguntas e fiz duras críticas a um colega que havia feito uma apresentação defendendo a agropecuária, que eu não achei justa, então coloquei essas críticas. Depois terminou que eu fui até chamado pelos meus superiores na universidade a dar explicações pelas críticas que eu fiz ao colega, né? Então, bastante complicado. Fala-se muito em debate, mas parece que a sociedade não está ainda muito preparada para o verdadeiro debate ambiental. E os ribeirinhos só tiveram voz mesmo porque o Marcelo Salazar, nosso colega, nosso companheiro, nosso importante parceiro de luta, cedeu um espaço do seu tempo para Maria Francineide, importante ribeirinha aí do movimento que luta pelo território ribeirinho, pelos direitos dos atingidos por Belo Monte, se manifestasse. E eu vou reproduzir na sequência a fala da Maria Francineide, que foi muito bonita, muito importante. E eu queria quebrar o protocolo, né, e chamar a dona Francineide do Conselho Ribeirinho, só para dar um recado rápido aqui. Em Altamira, nós temos que ter os verdadeiros defensores do meio ambiente, não é verdade, prefeito? Nós temos os pescadores que batalham todos os dias para mostrar o que pode e o que não pode acontecer dentro dos nossos rios. Nós temos aí os indígenas que lutam pelos seus territórios e que eu não estou vendo aqui, se tiver eu não vi. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade do Marcelo, não vou perder, aproveitar a presença do prefeito Claudomiro e dizer para o senhor que a nossa cidade tem muitas coisas bonitas para ser explorada, para ser levada para fora. A nossa cultura, o nosso município precisa que lá fora eles entendam que nós aqui temos riqueza. Mas como levar essa riqueza? Nossa cidade está precisando ser melhorada na educação, no meio ambiente, tem que ser melhorada em tudo. Para nós poder trazermos alguém de lá para cá, ele tem que ver nossa cidade bonita, nosso povo educado. Isso está precisando dentro da nossa cidade. Nossa cidade tem que respirar vida, como nós respiramos todos os dias. E dizer também, aproveitando a sua presença, que para mim é uma honra, isso aqui é muito lindo, quem fez toda essa organização em colocar isso aqui, muito bonito. Mas você sabia que na nossa cidade o pequeno agricultor não tem o direito de vender a sua alimentação? Ele produz, mas não tem quem compre. Porque os bancos precisam trabalhar com os pequenos agricultores. São pessoas que necessitam mostrar o que fazem. E muitos não têm acesso para trazer, não é verdade, prefeito? E a gente precisa melhorar isso na nossa cidade. A nossa cidade é rica, bonita, mas nós temos que ser as pessoas que não só vai dizer encontro do meio ambiente, mas vai defender o meio ambiente. Pois a nossa cidade precisa de pessoas que defendam a nosso meio ambiente. E prefeito, obrigado por fazer, mas na próxima vez, não esqueça de convidar as pessoas, as organizações sociais, as pessoas que batalham todos os dias, que para muitos são invisíveis. Nós temos pessoas que lutam pela Amazônia e que... Francineide é muito educada e muito cautelosa com as palavras, então ela disse, da próxima vez, não se esqueça de convidar as pessoas, os indígenas que lutam pela Amazônia. E a próxima vez já chegou, mas aparentemente eles não foram convidados de novo, Francineide, infelizmente. Eu não vi o rosto delas aqui. Eu vou dizer o nome de uma que representa todas, Antônia Mello. Eu não vi a Antônia Mello ser convidada. Ela tinha que estar aqui na frente. Pois é, Antônia Mello. Antônia Mello, nossa maior defensora da natureza aqui na região de Altamira. Enquanto não houver um seminário, um congresso de meio ambiente aqui, que Antônia Mello não for chamada, não haverá um congresso que realmente teve a intenção de resolver a questão ambiental aqui em Altamira. Não foi chamada novamente, infelizmente. Também para falar com esses grandes professores aí, porque ela é uma grande defensora da Amazônia, do direito das mulheres, do direito das crianças, e ela é digna de estar aqui para falar o que precisa melhorar na nossa cidade. Muito obrigada a todos. Poucos dias depois do evento, acho que cerca de 1 ou 2 dias depois, saiu uma nota na imprensa dizendo que Altamira era o município que mais emitia carbono no país.
e a prefeitura malandramente soltou uma nota dizendo que é o que mais emite, mas também é o que mais absorve carbono. E aí deu para ver que não tinha a menor intenção de reduzir os desmatamentos. Dê uma olhada na fala que eu fiz no momento em função dessa nota. Eu ainda estou com o rosto pintado de genipapo do evento do concerto ambiental. Os indígenas que estavam lá fora me pintaram, inclusive com a pintura de guerra, que tinha tudo a ver com o sentimento que eu tinha lá no momento. Dá uma olhada no que eu falei na época. A Prefeitura de Altamira emitiu uma nota para o portal A Voz do Xingu sobre os dados que apontam o município como o município que mais emite carbono em todo o Brasil. Alegou que as imensas áreas do município dificultam a fiscalização e o combate aos ilícitos. Argumentou também que, apesar de ser o município que mais emite carbono, também é o município que mais absorve carbono através de suas florestas e que, portanto, teria um saldo positivo relativo a essa questão. Foi muito frustrante ler essa nota. Em primeiro lugar, porque nós acabamos de sair de um concerto ambiental realizado pela Prefeitura de Altamira, ou seja, um acordo ambiental que tinha como objetivo levar Altamira à posição, nas próprias palavras dos organizadores do evento, de município de referência no combate aos ilícitos ambientais e da recuperação de suas florestas. Se fosse para argumentar que o município é tão grande que ele é incapaz de combater os ilícitos, nós não precisaríamos participar de acordo ambiental algum. Inclusive, eu fui convidado a participar da redação do documento final do artigo e nós comentamos naquele momento o risco de se lançar, sem maiores explicações, essa questão de que Altamira absorve mais carbono em suas florestas do que emite. O dado é verdadeiro, mas nós emitimos carbono porque estamos destruindo imensas quantidades de floresta. E nós absorvemos porque as florestas restantes estão absorvendo carbono da atmosfera, uma vez que a atmosfera está sobrecarregada de carbono. E isso facilita o processo de fotossíntese e aquela floresta amazônica que acreditava-se no estágio de clímax segue absorvendo a molécula de carbono que é prejudicial ao aquecimento global. Dizer que isso significa que Altamira tem algum mérito é como dizer que num determinado local nós temos a maior taxa de mortalidade infantil, mas por outro lado também é o local onde mais nasce crianças. Ou seja, nós temos culpa por emitir carbono, mas nós não temos mérito nenhum no carbono absorvido. É frustrante ver a Prefeitura de Altamira, que até pouco tempo atrás se dispunha a lutar e se tornar uma referência na área ambiental, agora colocando desculpas e justificativas inválidas para o estado lamentável de desmatamento no nosso município. A forte fumaça das queimadas que pudemos ver 3 meses depois do primeiro concerto ambiental de Altamira mostra que o concerto foi um fracasso. O sucesso não se mede pelos shows de música, pela diversão, pela organização. O sucesso se mede pela preservação ou não das florestas nos meses subsequentes. E não foi o que a gente pôde ver ali. Tudo indica que o segundo concerto ambiental vai indo pelo mesmo caminho e é bom que se destaquem os erros para que esses erros não se repitam num encontro muito mais importante, que é a COP do Clima, que vai acontecer em Belém em 2025. Quais foram os grandes erros? Só falar em desenvolvimento sustentável, sem tratar da questão do combate ao desmatamento e não dar voz aos ribeirinhos, aos povos indígenas, que são aqueles que são os principais responsáveis pela preservação. Fica a dica para a gente ter uma COP mais bacana e quem sabe um dia um concerto ambiental de Altamira que realmente seja efetivo.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.